Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje nós vamos resolver alguns exercícios referentes à aula de vitaminas e ácidos nucleicos. Então, deixo aqui novamente meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham e queiram enviar, certo? Então, vamos iniciar com o exercício 1 da PUC Paraná. Ele diz assim: analise as afirmações sobre avitaminoses ou doenças de carência, que são formas de estados mórbidos, ou seja, são doenças causadas pela carência de uma ou mais vitaminas no organismo. O escorbuto, e daí ele traz as afirmações, né? Então, são 4 afirmações e elas dizem assim. A primeira. O escorbuto é uma doença que se instala pela falta de vitamina D. Essa afirmação é incorreta. O escorbuto é uma doença associada à ausência de vitamina C, na verdade. Ele é uma doença das grandes navegações, né? Então, essa doença, ela ocorre um sangramento na gengiva e também ela é associada à fraqueza do indivíduo que apresenta essa deficiência. Então, a segunda afirmação, ela diz assim: o raquitismo é uma doença que surge pela falta de vitamina C. Essa afirmação também está incorreta. Na verdade, o raquitismo está associado à ausência de vitamina D. Essa ausência, ela resulta na hipocalcificação dos ossos e a fraqueza também. A xeroftalmia é uma doença que pode levar à cegueira e, por consequência, a consequência da falta de vitamina A. Essa afirmação está correta. A xeroftalmia, também conhecida como doença, a cegueira noturna, ela está bastante associada à falta de vitamina A. O beriberi é causado pela falta de vitamina do complexo B. Essa afirmação também está correta. O beriberi é uma doença que um dos sintomas é paralisia, né? E também ele é associado à presença de edemas. Essa doença, ela é associada à falta da vitamina B1, que é a tiamina. Então, essas duas afirmações estão corretas. Desta forma, a afirmação correta é a letra E, que diz que é apenas a afirmação 3 e 4 estão corretas. Então, já podemos passar para o exercício 2, que diz assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna, ela traz DNA e RNA. Já a segunda coluna, ela traz características para a gente marcar qual que é a correta. Qual é a afirmação correta? Qual está associado, né? Então, aqui, para a gente responder, eu trouxe uma colinha para a gente reforçar e relembrar todas as informações desses ácidos nucleicos. Então, nós temos a segunda opção, dupla hélice. Qual dos dois tem dupla hélice? Então, nós já podemos marcar o DNA, que é a opção 1, vermelhinha, né? Qual deles tem a ribose, como a pentose referente ao nucleotídeo? É o RNA. Aqui não tem, né, uma figura da ribose, mas mais pra frente a gente vai poder relembrar qual é, certo? Qual apresenta fita única ou simples? O RNA, né? Então, já podemos marcar o número 2. Desoxirribose. A desoxirribose também é uma pentose, né? Da estrutura do nucleotídeo e, no caso, ela é referente ao DNA. Em relação às bases nitrogenadas, né? Nós podemos marcar adenina, guanina, citosina e tiamina. Qual que apresenta a tiamina? O DNA, né? Então, vamos marcar o número 1. Em relação ao RNA, ele muda apenas pela troca, né, da tiamina pela uracila. Então, ele é a opção 2. É importante lembrar essas características, elas são bem
São bem importantes para a compreensão dos temas seguintes. Então, a opção que podemos marcar é a letra C. Questão 3. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será. Então, ele diz assim, que num DNA, ele é de dupla fita, ele tem um número igual de 240 bases nitrogenadas. E se nela existir 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será. Então, pela regra de Chargaff, nós temos que lembrar dela, que diz assim, que o número de adenina, de bases nitrogenadas de adenina, é igual de timina. E o número de guanina é igual de citosina, porque elas se ligam para formar, né, as pontes de hidrogênio. As pontes que ligarão a fita dupla do DNA. Então, vamos lá. Tendo isso em vista e tendo toda essa informação, nós podemos fazer o seguinte cálculo, a seguinte inferência. Se 240 bases nitrogenadas representam 100% da dupla fita, quanto representa 30% desse valor? Que seria o número de adeninas, né? Então, fazendo esse cálculo, o número de adeninas é 72. Então, temos 72 adeninas. Como o número de adeninas é igual de timinas, nós podemos inferir que o número das duas bases, né, somando elas, dá 144. Ao reduzir 144 das 240 bases, restam apenas 96 bases. Essas 96 bases dizem respeito à guanina e à citosina, certo? Então, vamos dividir esse valor por 2. E esse será o número de bases nitrogenadas de guanina. Então, é importante lembrar, né, dessa regra. É a regra baseada na ligação, né? E qual se liga em qual. Então, a gente pode já marcar a resposta com a letra A, certo? Então, vamos lá. Então, questão 4, seguindo em frente. Um número de pesquisadores constatou os seguintes sintomas de avitaminose em diferentes populações da América do Sul: escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Então, a gente pode lembrar um pouco da primeira questão que a gente tratou sobre as avitaminoses, certo? Para solucionar esses problemas, propuseram fornecer as seguintes vitaminas. Então, eles constataram tais sintomas e propuseram algumas vitaminas. Quais são? Então, vamos lá. Começando pelo escorbuto. Qual é a vitamina associada ao escorbuto, né? Lembrando, o escorbuto é a doença que causa sangramento, hemorragia na gengiva e também fraqueza. Essa doença ela era característica das grandes navegações daquele período, acho que não só das grandes navegações, né? Então, a vitamina C. O raquitismo, que é a doença relacionada à hipocalcificação, ou seja, a ausência de vitamina D. Então, a gente tem que ingerir mais vitamina D. E a cegueira noturna. A cegueira noturna também foi descrita, né, na primeira questão, como xeroftalmia, né, e ela é relacionada à vitamina A. Então, dessa forma, a resposta é a letra B, certo? Então, vamos para a questão 5, que diz assim: os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Aí ele traz opções e nós teremos que falar quais são referentes ao ácido ribonucleico. Qual é o ácido ribonucleico? Ribo, então ele é o ácido, é o RNA. Então, vamos lá. Sobre RNA. Trouxe mais uma figura para a gente lembrar de algumas características. Então, o RNA, ele apresenta uma estrutura dupla hélice ou de cadeia simples.
Lembrando que ele a característica do RNA, ele é de fita simples, cadeia simples. Então, opção 2. Em relação à composição dele, nas bases nitrogenadas, o RNA só difere a presença da uracila, substituindo então a timina. Então, podemos marcar a opção 1. Em relação à função, a principal função do RNA está relacionada à síntese de proteínas, através do processo, a tradução, né? Certo? Então, vamos para o exercício 6. Então, um textinho um pouco grande. Vamos lá. As vitaminas. Tomar uma aguinha aqui. As vitaminas são usualmente classificadas em 2 grupos, com base em sua solubilidade, o que para alguns graus determina sua estabilidade, ocorrência em alimentos, distribuição nos fluidos corpóreos e sua capacidade de armazenamento nos tecidos. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Então, em relação à solubilidade das vitaminas e as suas características, distribuição, armazenamento. Vamos lá. Então, opção A. A vitamina E é lipossolúvel, correto. Age como um antioxidante, protege as hemácias da hemólise e atua na reprodução animal e na manutenção do tecido epitelial. Está certíssimo. Essa opção já está correta. Opa, mas nós vamos ver as demais. A vitamina E, ela é relacionada, sim, principalmente a reprodução animal, a fertilidade, certo? Então, vamos para a opção B. A vitamina A é hidrossolúvel. Essa opção está incorreta já. Mas vamos continuar. Auxilia na produção da prototrombina, um composto necessário para a coagulação do sangue, e apresenta baixa toxicidade quando consumida em grande quantidade. Então, aqui em relação ao necessário para a coagulação, na verdade é a vitamina K, certo? Então, vamos para a opção C. Opção C diz assim: a vitamina D é hidrossolúvel. Também está incorreta. Na verdade, a vitamina C é lipossolúvel e auxilia no crescimento normal, melhora a visão noturna, auxilia no desenvolvimento ósseo e influencia a formação normal dos dentes. Vamos lá, vitamina tá incorreta, na verdade, essa aqui, vitamina D, né? Ela auxilia, sim, no crescimento, mas ela não está associada à visão noturna, não. Vamos para a opção D, que fala da vitamina B6, que é lipossolúvel, já também está incorreta. Ela é hidrossolúvel. Ela auxilia na resposta imunológica, cicatrização e está envolvida na lipólise. Então, aqui, o que torna ela incorreta é ela ser lipossolúvel. A questão E. A vitamina C é lipossolúvel, também está incorreta, ela é hidrossolúvel. Então, ela auxilia na resposta imunológica, mas já está incorreta a questão. Nós vamos, na questão 6, marcar a opção A. E aqui eu trouxe alguns lembretes referentes a essas características bem importantes e que seriam a base para responder esse exercício. A vitamina então, para definir, né, o que são vitaminas hidrossolúveis? São aquelas que são dissolvidas em água e, se ingeridas em excesso, são excretadas pela urina. Elas são classificadas, então, exemplos de vitaminas classificadas como hidrossolúveis, nós temos a vitamina C e vitaminas do complexo B, certo? No caso aqui, ele marca a B6 e a C, né? Que ele fala no exercício que é lipossolúvel, mas na verdade ela é hidrossolúvel. Então, também nós temos as lipossolúveis, que são dissolvidos na gordura, e dessa forma são transportadas e absorvidas com a gordura na dieta.
são classificadas como lipossolúveis as vitaminas A, D, E e K. Que organizando ali para decorar, pode decorar com KD, com K. Certo? Essa cor pode confundir, né? Por causa do C. Enfim, vamos para o próximo exercício. Exercício 7. Ele diz assim: a figura 3 representa esquematicamente um nucleotídeo. Esta molécula é de extrema importância para todos os seres vivos, em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Um dos polímeros que nós podemos citar como exemplos, que é formado por nucleotídeos, é o DNA, e o RNA também, né? E eles têm um papel fundamental na biologia dos seres vivos. Então, ele traz algumas afirmações sobre o nucleotídeo e nós vamos verificar quais estão corretas e quais não estão. Então, vamos lá. Esta estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos. Então, está correta. Todos os seres vivos, plantas, procariotos, eucariontes, animais, todos apresentam DNA. Tá certíssima essa opção. Afirmação 2. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar. Essa opção está correta também. Aqui eu trouxe exemplos de bases nitrogenadas e bem tem a classificação delas, né? As purinas, que no caso é a adenina e a guanina, e as pirimidinas, citosina, timina e uracila. Certo? Opa! Aqui nós temos uma terceira afirmação. O açúcar que se une ao fosfato, e a base nitrogenada tem em sua estrutura 5 carbonos. Essa afirmação também está correta. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Aqui o fosfato. Aqui nós temos a pentose, tanto que é um açúcar conhecido como pentose, ele tem 5 carbonos, né? E a base, que daí vai variar conforme o nucleotídeo, certo? Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos, correto? Os nucleotídeos, eles formam os DNAs e RNAs. Aqui nós temos a quinta afirmação que eu pulei aqui, mas nós vamos ver. Os nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelecem ligações entre açúcares de um e fosfatos de outro. Então, para responder essa questão, eu trouxe uma imagem a qual mostra a ligação entre o fosfato, o açúcar, a base nitrogenada de um, a base nitrogenada de outra, ligada ao açúcar, que também está ligado ao fosfato. O fosfato está ligado através de ligações fosfodiéster, certo? Então, todas as opções do exercício 7 estão corretas. É a opção E. Então, vamos para o exercício 8, que é tem um texto bem grandinho e é do Enem. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratado como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE mostram que 40,6% da população estão acima do peso, ou seja, 38 milhões de pessoas estão obesas no Brasil. Desse total, 10 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem risco. Há alguns anos, foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação de lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas. Se as lipases não são quebradas, se as gorduras, né,
não são quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Então, aqui ele fala sobre a obesidade, as várias alternativas que vêm sendo lançadas no mercado e, em especial, esse remédio, que ele tem a ação, ele inibe a ação das lipases. As lipases são enzimas responsáveis pela quebra de gordura. Quando a gordura não é quebrada, ela não é absorvida pelo intestino. E desta forma, a pessoa tem diarreia, um quadro de diarreia, e, nesse caso, a gordura não é absorvida e ela tem uma redução de peso, né? Então, vamos lá. Aí, outra coisa, além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Então, vamos lá. Aí ele traz algumas afirmações e a gente vai julgar quais são as corretas, quais são as erradas. Qual mostra melhor, na verdade, não é correto ou errado, qual mostra melhor, né, qual alternativa a seguir justifica por que essas vitaminas estão sendo absorvidas em baixas quantidades, certo? Então, essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção. Na verdade, as vitaminas não são energéticas e, neste caso, as vitaminas lipossolúveis, elas são dissolvidas na gordura. Então, elas não precisam dos lipídios para absorção por serem mais energéticas. Elas precisam para serem dissolvidas, tá? Então, aqui. A letra B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária. Nenhuma vitamina se torna desnecessária, ela continua sendo necessária no caso dessa pessoa que está tomando remédio. A ausência de lipídios, ela dificulta a absorção dessas vitaminas, porque os lipídios dissolvem essas vitaminas. Letra C. Essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-os em outras vitaminas. Também está incorreto. Nenhum remédio transforma uma vitamina em outra e também não diz respeito, né? Não diz respeito a essa questão ao que está sendo discutido. Letra D. As lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. As lipases, elas são enzimas responsáveis pela quebra das gorduras. Enzimas, como nós discutimos na aula anterior, são extremamente específicas. Elas não vão quebrar vitaminas, elas vão trabalhar apenas, né, no caso, nos lipídios. Então, tá incorreto. Então, a letra E é a opção certa. Ela diz assim: essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. No caso, se o lipídio não está sendo absorvido, as vitaminas também não estão sendo absorvidas. E dessa forma, a pessoa que toma esse remédio vai ter uma deficiência de vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Tendo em vista a importância dessas vitaminas, esse remédio não parece ser uma boa opção, certo? Vamos para o próximo exercício. Exercício 9, da PUC Paraná. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, que ele já fala que é o DNA. Os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, ele traz a estrutura de um DNA, um pedacinho, os nucleotídeos, né, do polímero, monômero, monômero do polímero, e pergunta o que representa cada coisa. Então, vamos lá. Aqui, onde que as ligações, essas ligações entre fosfato e pentose, são ligações que são conhecidas como fosfodiesterase. Então, aqui, o fosfato, pentose e a base nitrogenada.
Agora vamos descobrir. Fosfato. Fosfato, a desoxirribose, por ser um DNA, é desoxirribose, certo? Se fosse aquele que falasse RNA, seria uma ribose, certo? E a base nitrogenada, certo? Aqui trouxe um exemplo pra gente lembrar como que é. E para a próxima questão, que é um exercício da Federal de 2007, 2018, é uma questão aberta e diz assim: em relação às proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, que são componentes moleculares dos seres vivos, faça o que se pede. Aí ele vai lá para a opção A. Cite 2 carboidratos com função de reserva energética, um presente em plantas e outro em animais, identificando essa associação. Então, em plantas, nós já podemos citar o amido. O amido é a principal forma de reserva energética em plantas. E em animais, nós podemos citar o glicogênio, que participa de todo aquele metabolismo energético, fornecendo energia para os animais, certo? Quais são, e a letra B diz assim, quais são as unidades constituintes fundamentais das proteínas? No caso, são os aminoácidos. Os aminoácidos são a proteína é formada por um polímero, né, de aminoácidos. E a letra C. Quais são os 2 tipos de ácidos nucleicos encontrados nas células? Então, tem 2 tipos em seres vivos. O ácido desoxirribonucleico, no caso é DNA, e o ácido ribonucleico, no caso é RNA. Né? Então, trouxe a imagem. Um é dupla fita e o outro é simples fita. Aí aqui, eu agradeço ao final da aula, eu trouxe um lembretinho, uma figura que eu achei bem legal, para comparar esses 2 polímeros bem importantes. Ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quais são as diferenças? O DNA é dupla fita, RNA, fita simples. Qual é a pentose no caso do DNA? Desoxirribose. No caso da RNA, uma ribose, uma pentose que é uma ribose. As bases nitrogenadas, no que elas se diferenciam? Elas se diferenciam entre a timina e a uracila, certo? Então, obrigada pela aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para aquele e-mail lá do início da aula e estamos aqui para qualquer coisa. Fiquem bem, estudem e boa sorte!